Olá, neste vídeo eu apresentarei a resolução de alguns sistemas lineares, algumas características também desses sistemas lineares, que são tema da unidade 3. Vamos aqui primeiramente falar sobre o que é um sistema linear e algumas características relacionadas aos sistemas lineares. Então, um sistema é considerado linear quando ele é formado por equações lineares, como as que nós temos aqui. Por exemplo, um coeficiente, um certo valor, que aqui está sendo denotado por A11, para indicar que é a primeira linha e primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna e assim por diante. Para mostrar que a disposição, nas colunas, nas respectivas colunas, é importante aqui. Essa primeira coluna é a coluna do x1, da incógnita x1. Tá? A segunda é a coluna da incógnita x2. Né? E assim por diante. Você pode ter x, y, z, t, quantas forem as incógnitas. E cada uma tem o seu coeficiente. Então aqui nós temos uma equação. Aqui a segunda, a terceira, até a enésima equação. Por exemplo, se o m for 10, até a 10ª equação. São 4 equações, então até a 4ª equação. E a quantidade de incógnitas é n aqui no caso. Podem ser 2, 3, 4, 5, quantas forem também. E o conjunto de solução, a quantidade de valores que vai aparecer, é justamente a quantidade de incógnitas, n nesse caso. Bom, o sistema linear homogêneo é um sistema linear, como o que nós vimos anteriormente, só que os termos independentes aqui são todos iguais a zero. Perceba que no slide anterior nós temos valores B1, B2 até Bm. Podem ser quaisquer valores aqui. Qualquer valor real, inclusive zero. Tá certo? Agora, quando for tudo igual a zero, a gente chama de sistema linear homogêneo. Então, o que acontece aqui? Se o sistema ele é homogêneo, todos os termos independentes iguais a zero, ele certamente vai ter como solução o que a gente chama de solução trivial. Tudo igual a zero. x1 igual a zero, x2 igual a zero, x3 igual a zero, até a última incógnita igual a zero. Porque realmente, se eu tiver todos esses termos aqui iguais a zero, pode multiplicar pelo valor que você quiser, vai dar zero. Aí você vai somar os zeros, vai dar zero aqui no final. Tá? Então, um sistema linear homogêneo, ele é sempre possível. Sempre. Ele sempre vai ter solução. Por quê? Porque eu vou ter sempre como solução de um sistema homogêneo a solução trivial, todas as incógnitas iguais a zero. Agora, esse sistema pode ter outras soluções também, ok? Pode não ser a única aí. Agora, a classificação, falei sobre isso em aula, sistema possível, ele tem solução. Ele pode ser um sistema com uma única solução ou com infinitas soluções. Uma única solução, sistema possível e determinado. Infinitas soluções, sistema possível e indeterminado. Agora, se o sistema não tiver solução, ele é denominado impossível. As propriedades que nós podemos aplicar na resolução de sistemas através do escalonamento. Tá? Então, a ideia aqui é realizar o escalonamento. Agora, para poder realizar esse escalonamento, o que vem a ser escalonamento? Eu vou mostrar daqui a pouquinho nas questões. Mas é um processo pelo qual um sistema passa com o intuito de obter um sistema equivalente e mais simples de ser resolvido. Tá? Então, pelo escalonamento, você trabalha um sistema inicial, tá? Com o intuito de obter um outro sistema, mas que seja equivalente ao primeiro. O que são sistemas equivalentes? São sistemas que têm a mesma solução. Se eles têm a mesma solução, você resolve mais simples,
porque a solução dele também vai ser solução daquele mais complexo, que é equivalente a ele. Tá? Então a ideia de aplicar o escalonamento é justamente obter um sistema equivalente que seja mais fácil de ser resolvido. Ok? Por exemplo, aqui, nesse caso, a propriedade 1, nós temos a permutação das equações. Em qualquer sistema, qualquer um, você pode trocar de ordem as equações. Você vai obter um novo sistema, que na verdade só vai ter uma disposição diferente das equações, mas que é equivalente ao anterior. Então percebam aqui, ó, o sistema 1, 2y menos e igual a 1, essa é a primeira equação. Né? X mais e igual a 2, é a segunda equação. 2x mais y mais e igual a 5 é a terceira. Tá? Eu posso, por exemplo, trocar de posição. Olha o que foi feito aqui. A primeira veio para o lugar da terceira, né? A segunda permaneceu e a terceira veio para o lugar da primeira. Então houve uma permutação entre a terceira e a primeira equações. Tá? O sistema aqui obtido, ele é equivalente ao anterior. Então, essa é a primeira propriedade. São três propriedades elementares aqui dos sistemas, que nós podemos aplicar, que o sistema obtido através da aplicação dessas propriedades é um sistema equivalente ao anterior, ao sistema em que nós aplicamos a propriedade. Segunda propriedade, qualquer equação do sistema pode ser multiplicada por qualquer valor real não nulo, k. Quer dizer, por qualquer valor k, contanto que ele seja diferente de zero. Só não pode multiplicar por zero, porque senão nós iríamos zerar toda a equação. Aqui, na verdade, é aquele princípio que nós vimos, o princípio multiplicativo, né, naquela história da balança lá de equilíbrio. A equação é como a balança em equilíbrio. Né? Você tem pesos iguais nos dois pratos. Tá? Então, se você tem pesos iguais nos dois pratos, tudo que você fizer em um dos lados, você tem que fazer exatamente o mesmo do outro lado para manter esse equilíbrio. Tá? Então, multiplicar, por exemplo, essa primeira equação por menos 2, a equação toda, todos os termos. Né? Equação é uma igualdade, é um equilíbrio que nós temos entre os lados. Mas multiplicando os dois lados por menos 2, esse equilíbrio se mantém. Quer dizer, a solução da equação permanece a mesma. Ok? Não se altera. Isso é o que diz a propriedade 2, que se baseia no princípio multiplicativo. Então, multiplicando x por menos 2, fica menos 2x. Multiplicando menos 2y por menos 2, fica mais 4y. E 5 por menos 2 fica menos 10. Okay? E mantive a segunda. Está aí, um novo sistema que é equivalente ao primeiro. A terceira e última das propriedades diz que você pode pegar qualquer equação, por exemplo, vamos considerar essa equação aqui, a segunda, e somá-la, a gente pode somar, pode adicionar a um múltiplo de outra equação qualquer, ou seja, a outra equação multiplicada por qualquer valor. Então, eu posso obter aqui um sistema equivalente fazendo o seguinte: eu vou manter a primeira equação, x mais 2y igual a 4. Só que a segunda equação, 2x menos y igual a 13, eu vou somar a primeira multiplicada por menos 2. Tá, vamos deixar aqui o cálculo, é um cálculo provisório, né? Vamos multiplicar a primeira por menos 2. Aqui no novo sistema, você não precisa deixar a multiplicação da primeira por menos 2. Essa multiplicação serve somente para nós somarmos com a segunda. Ok? Então, x multiplicado por menos 2 vai dar menos 2x. 2y multiplicado por menos 2 vai dar menos 4y. E 4 multiplicado por menos 2 vai dar menos 8. Certo? Agora nós vamos somar, pode até indicar aqui a soma, com a segunda equação. 2x menos y igual a 13. Ok? Se nós somarmos, então some termo a termo. Olha que interessante. Por que eu escolhi multiplicar pelo menos 2 aqui? Porque na hora de somar os termos x, você vai cancelá-los. A ideia é justamente eliminar o x daqui.
Tá? Então vai ficar 0x. Menos 4y com menos y, menos 5y. Menos 8 com mais 13, 13 menos 8, dá 5. Quer dizer que essa segunda equação agora se resume a menos 5y igual a 5. Olha que interessante aqui. Sumiu o x dessa equação. Agora eu tenho uma segunda equação com uma única incógnita. Daqui eu posso achar o valor do y. Encontrando o valor do y, eu posso achar o valor do x utilizando a equação de cima. Essa é a ideia do escalonamento. Nós vamos ver essa resolução por completo nos exemplos e nos exercícios. Aqui um exemplo de utilização do método de escalonamento para resolver um sistema. Então, eu peço aqui para resolver e classificar esse sistema. Classificar como um sistema possível e determinado, ou possível e indeterminado, ou um sistema impossível. Então, pelo escalonamento, nós vamos conseguir fazer essa classificação e também resolver. Tá, ok? Escalonamento, a ideia do escalonamento é que cada equação que nós temos tenha uma incógnita, vamos colocar aí entre aspas, inicial a menos, né? É a ideia de formar uma escada. Eu vou eliminando aqui as incógnitas iniciais. Então, por exemplo, a primeira pode ter x, y, z, na segunda tem y, z, na terceira tem somente o z. Isso daqui é uma forma escalonada. Aqui a gente zera essas posições. É o que nós pretendemos aqui. Então, o que nós podemos fazer aqui num primeiro momento é justamente permutar equações. Olha, eu vou fazer a permutação aqui da primeira com a segunda. Então, vamos reescrever o sistema fazendo essa permutação, né? X mais 2y menos z igual a 0. Y menos 3z igual a menos 1. E eu mantenho aqui a terceira equação, 2x menos y mais 5z igual a 5. Ok? Olha aqui, ó. Nós já conseguimos parte dessa escada, né? Desse escalonamento aqui. Já eliminamos o x daqui. Não precisou eliminar, foi só uma permutação. Mas nós precisamos agora pensar em eliminar essa parte aqui, esse 2x. Ok? Então, o que fazer para isso? Olha, eu posso aplicar a terceira propriedade, utilizando a terceira equação e a primeira. Se eu somar, justamente se eu somar a terceira equação com a primeira multiplicada por menos 2, o que vai acontecer? Então, olha aqui, eu vou fazer aqui do lado um cálculo provisório. Tá? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Provisório porque eu não preciso alterar essa primeira equação, né? É só para poder somar com a terceira. Então, x multiplicado por menos 2 dá menos 2x, menos 4y, mais 2z igual a 0. Tá? Então, vamos repetir aqui o sistema. Ele vai ficar x mais 2y menos z igual a 0, y menos 3z igual a menos 1. E a terceira equação agora vai ser a soma dela com a primeira multiplicada por menos 2. Eu vou colocar a terceira aqui, ó, aqui do lado, então os cálculos auxiliares, né? Mais 5z igual a 5. Okay? Se nós somarmos essas duas, nós teremos aqui, ó, 0x menos 5y mais 7z igual a 5. Okay? Então, vamos colocar aqui, ó, menos 5y mais 7z igual a 5. Agora falta nós eliminarmos, para completar o escalonamento, eliminarmos aqui o 5y. Pode acontecer, em alguns casos, de você querendo eliminar o 5y, acabar eliminando o z também. Tá? Não é o que vai acontecer nesse sistema, mas nós veremos situações assim também.
Ok? Então sempre, a preocupação é sempre eliminar a primeira incógnita da equação de baixo, para poder escalonar. Agora, para poder eliminar esse 5y, nós temos que utilizar a segunda equação. Por quê? Porque a terceira já não tem o x. Se eu trabalhar com a primeira, eu posso até eliminar o y da terceira, mas vai voltar a ter x, então eu vou estar retrocedendo no processo. Portanto, agora a ideia é trabalhar a terceira com a segunda, utilizando a propriedade 3, que é a propriedade mais utilizada aí nos sistemas. Tá ok? Eu tenho menos 5y, eu vou precisar cancelar com y. Portanto, o que eu posso fazer aqui é multiplicar a segunda equação por 5. Fazer a multiplicação por 5 e depois somar com a terceira. Multiplicando a segunda por 5, eu vou ter 5y menos 15z igual a menos 5. Somando com a terceira, que é menos 5y mais 7z igual a 5, fazendo a soma dessas duas, eu vou ter aqui ó, 0y menos 15z com mais 7z dá menos 8z. E menos 5 com mais 5 dá 0. Tá? Portanto, a terceira equação agora vai ser menos 8z igual a 0. Tá? Então, vou aqui para um outro slide, já colocando o sistema, né, com uma nova configuração, trocando a terceira equação por menos 8z igual a 0. Agora nós podemos resolver, né, por exemplo, menos 8z igual a 0. A terceira equação só tem uma incógnita. Você pode também aqui, se quiser, antes de iniciar essa resolução, fazer a multiplicação da terceira linha por menos 1/8. É uma opção, tá? É uma opção. Por que multiplicar por menos 1/8? Porque menos 8 multiplicado por menos 1/8, menos com menos vai dar mais. Cancela 8 com 8 vai dar 1. Tá? Então, se eu for reescrever esse sistema, olha aqui, x mais 2y menos z igual a 0, y menos 3z igual a menos 1. E agora, substituindo a terceira equação por ela multiplicada por menos 1/8, vai ficar z. Tá? Menos 8 que multiplica menos 1/8, nós vimos aqui, é 1. Então fica 1z, ou seja, z, igual a 0, né? 0 vezes 1, 0 multiplicado por 1/8, negativo, é 0 mesmo. Pronto, aqui já fica prontinho, aqui, prontinho o cálculo do valor do z. Z igual a 0. Né? Vamos colocar aqui nessa terceira equação, z igual a 0. Se eu jogar esse valor na segunda, eu vou ter, então, trabalhando aqui a segunda equação, y menos 3 vezes 0 igual a menos 1. Tá? Portanto, y igual a menos 1, porque 3 que multiplica 0 é 0. Achei aqui o valor do y também. Agora, eu já tenho o valor do z, tenho o valor do y, vou lá para a primeira equação, a ideia é você ir subindo, justamente ir subindo. Partir daquela que tem a menor quantidade de incógnitas até chegar a que tem a maior quantidade de incógnitas. Então, trabalhando a primeira equação, nós teremos x mais 2 que multiplica menos 1, que é o valor que nós encontramos para o y, menos 0, que é o valor que nós encontramos para o z. Isso tem que ser igual a 0. Percebam que eu copiei a primeira, substituindo y e z. X, aqui nós temos a multiplicação, é menos 2, menos 0, igual a 0. Portanto, x menos 2 igual a 0. Esses zeros aqui nós podemos cancelar. X igual a 2. Pronto. A solução do sistema, a solução que é única, né, é 2, menos 1 e 0. Importante a ordem aqui, tá? X, y e z. Solução única é uma única tripla ordenada. Né? São 3 valores porque são 3 incógnitas, mas é a única combinação possível de valores para atender aqui o sistema. Portanto, esse sistema é possível e determinado.
uma única solução. Eu não precisava ter chegado até aqui para concluir que ele é possível e determinado. Quando você escalona, como aqui, ó, o sistema aqui já está escalonado aqui, né? Depois eu continuei só para sumir com menos 8, mesmo que você considere aqui. Perceba que nós temos 3 equações e 3 incógnitas. Faça essa análise na matriz escalonada, depois de pronto o escalonamento. Tá? Se o número de equações permanece igual ao de incógnitas, então o sistema é possível e determinado. Quando acontecer de eliminar uma equação e você passa a ter menos equações do que incógnitas, aí ele vai ser possível e indeterminado. E o sistema impossível, nós veremos, é quando você deixa de ter uma equação para ter uma igualdade, para ter uma desigualdade. Ok?